Boa tarde, pessoas. Alô, alô. Olá, como estão? A live da hora do almoço. Vinham saudades, não é? Boa tarde. Deixa-me só abrir aqui. A pessoa fez uma atualização no computador e desapareceu tudo. Olá, Ritinha. Toma mãos largas, Andréia. Aproveitar. A Raquel e a Vânia têm estado a receber e-mails e dá-me mais jeito de responder. Melhor respirares um bocadinho, Ana, que é para não ser de empreitado. Então coloquem lá as perguntas e a resposta que vocês queriam ver respondidas na caixinha. Vocês aqui têm um ponto de interrogação com um balãozinho. Coloquem lá as perguntas que vocês querem que eu vos responda, que é para a gente falar. Então, por esta altura, a lua nova já se deu. Boa tarde. E a malta já percebeu concretamente no tipo de feridas emocionais que entrou, certo? É no tipo de energia em que vocês estão, certo? Então vamos lá, quais é que eram as dúvidas e as perguntas que vocês tinham? Que é para a gente, no que diz respeito a relacionamentos, criança interior, essas coisas, coloquem aqui nos balõezinhos. Que é para a gente responder. Que eu hoje volto a dar aulas à noite. Já não me vias faz meses, não é, amor? Faz meses que tu não me vias. E já estão a ouvir? Nem sei. Bora lá, Rutinha, colocar perguntas. Então vá. Ana, como curar uma relação tóxica com a mãe, anos e anos a tentar, mas não há compreensão de ambos os lados. Não há aceitação, não há vontade do lado de lá de curar o que quer seja, sinto num constante desespero. Olha, aqui está uma pergunta maravilhosa. Então, na realidade, eu acho que isso é uma utopia que se criou muito grande. De vocês acharem que vão fazer psicoterapia, vão fazer constelações, que vão fazer uma jornada de uma criança interior ou que vão fazer outra coisa qualquer e que vocês vão curar alguma coisa com alguém ou que essa pessoa vai mudar o comportamento com vocês, ok? Então, a ferida da mãe efetivamente é uma ferida importante, ou das mais importantes, para nós resolvermos, porque a mãe é a primeira pessoa e é a pessoa mais importante com quem nós temos um relacionamento. Ou seja, deveria ser com a mãe que nós deveríamos e aprendemos sobre o amor, ok? E o que acontece é que, devido às feridas emocionais da nossa mãe e devido às circunstâncias de vida e devido a uma série de coisas, primeiro se calhar começar por dizer que nós escolhemos a mãe que nos vai mostrar exatamente o quanto o nosso feminino está ferido. Ok? Exatamente o ponto onde está ferido. Se estás no drama, se estás na vitimização, se estás na mágoa, seja qual for o ponto em que o teu feminino está ferido, se és uma pessoa que racionalizas as emoções, se és uma pessoa que não te permites toque, intimidade, whatever, que esteja aí, a tua mãe vai-te mostrar desde
da concepção até ao momento, ok? Então, a verdade é que é com a mãe que a gente se aprende a relacionar nos relacionamentos, que a gente se aprende a relacionar com o dinheiro, que a gente se aprende a relacionar com as outras pessoas, com a vida. Então, o não ter um bom relacionamento com a mãe vai fazer com que a gente, de uma forma muito consciente ou inconsciente, não aceitamos sequer o amor entrar na nossa vida, ok? E isto talvez seja o mais importante, porque quando nós sentimos, enquanto crianças e adultos, que aquela mãe deveria ser a representação do amor incondicional, ou quanto mais não seja condicional, e percebemos que as condições para sermos amados e amadas são muito maiores do que o amor que sentimos, porque, como eu já disse aqui nas várias lives, o amor não é eu dizer eu amo-te muito, o amor são comportamentos, são ações, ok? Quando essas ações e esses comportamentos não estão alinhados, significa que nós vamos criar muitas camadas de proteção em torno de nós, ok? E essas camadas têm que ser desconstruídas. O que acontece, e aqui acontece de maneiras diferentes para homens e para mulheres, ok? Que é, quando nós não fomos, não sentimos e não estabelecemos um laço de amor com a nossa mãe, ou seja, quando há uma ferida de abandono, uma ferida da rejeição, ou seja, principalmente estas duas feridas, o que vai acontecer é que nós vamos criar um campo de distância e de proteção em torno de nós. E esse campo de proteção e distância que visa ou tem a intenção de nos proteger dos outros, na realidade ele cria um campo onde nós na realidade nos estamos a autoproteger do amor. E uma coisa que eu vos posso dizer é que todas as pessoas que têm uma ferida com a mãe, e quanto maior a ferida com a mãe for, pior é, elas têm uma profunda ferida de amor próprio. Elas têm uma profunda ferida de automerecimento. E o que é que acontece? Por exemplo, se for um homem, ele vai buscar a atenção de várias mulheres, porque não lhe vai chegar a atenção de uma mulher, ele vai precisar da atenção de várias mulheres para sentir que tem valor, ok? Se for uma mulher, pode ir buscar a atenção em duas vertentes, num parceiro e no trabalho. E está sempre nesta busca e nesta divisão para sentir que tem valor, ok? Que realmente... Só que, efetivamente, a pessoa que não estabeleceu este laço com a mãe, ela não aprendeu a confiar nem a deixar o amor entrar na vida dela. E isto é 98% da população mundial. Então, quando nós crescemos a sentir que não somos protegidos, que não somos amados, que a segurança é um trabalho, ou que eu para ser amada dá trabalho, que as nossas mães fizeram-nos sentir que amar-nos é difícil, ninguém vai para a vida adulta a encontrar relacionamentos fáceis, nem achar que vai ser amada ou amado facilmente, ok? E portanto há um instinto de autoproteção dentro dessas pessoas que é muito, muito fortes, e esse instinto de proteção tem uma função muito, muito importante, que é manter-nos à distância, não criar intimidade nem conexão com ninguém. Ok? E portanto, nós queremos nos proteger das pessoas do passado, mas estamos a fazer isso no presente. Nós estamos no momento presente a impedir que o amor entre na nossa vida. E portanto, e nós queremos ir para a cura, nós queremos ir para a transformação e queremos fazer isso que tu estás a perguntar. Ok, então como é que eu faço para isso? Ponto número 1.
efetivamente a consciência das feridas da criança interior e as constelações para mim são, pessoalmente, das ferramentas melhores para isso, ok? Mas isso não muda o comportamento do meu pai, nem o comportamento da minha mãe. Muda a minha consciência sobre a vida, sobre o meu processo, obriga-me a ocupar um lugar de responsabilização do meu processo, onde o meu pai e a minha mãe não são perdidos nem achados, está bem? E a verdade é que, e isto é muita energia de balança, que é desta lua nova em balança, que é a cura ou o amor, como vocês quiserem, só pode entrar na nossa vida quando nós percebermos que confiar é sempre um risco, sempre. Que mostrar o nosso coração a outra pessoa vai ser sempre um risco, que deixar o amor entrar é preciso coragem, é preciso um salto de fé, e que da mesma maneira que nós fomos treinadas e treinados para acreditarmos que não merecemos amor, que não merecemos whatever, viver em abundância, qualquer outra coisa na nossa vida, nós temos que perceber que também o amor é um treino, e isso começa por um treino diário connosco mesmos, de fazermos de nós prioridade, imaginem, o amor é sempre uma extensão de nós, como se nós fôssemos um polvo. Então, o que nós fomos ensinados foi que a conexão exige controle, que a conexão exige nós assegurarmos tudo, e o amor é exatamente o oposto. O amor é fluidez, o amor é ação, o amor é sair desses limites rígidos, desse amor infantil que foi criado na nossa infância. E a verdade é que vocês vão ter tantos relacionamentos quanto os necessários para quebrar essas crenças. E imaginem, é como se aquilo que nos impede de restabelecer conexão e intimidade com o outro fosse um dique, sabem, de uma barragem. Então nós vamos ter tantos relacionamentos quanto os necessários para que esse dique seja rebentado, para que a intimidade e a fluidez, que são as emoções que são representadas pela água, elas possam sair, que a gente possa sair dessa velha história onde a gente ficamos trancados na mente e no corpo, e que a gente possa deixar essa dor emocional começar a sair, sabes? E para isso é preciso nós começarmos a restabelecer o quê primeiro? Primeiro é preciso nós começarmos a restabelecer um espaço de compaixão connosco e com os outros. E de respeito. E depois, quando então passamos para a casa dos relacionamentos, é preciso mesmo co-criar um espaço de confiança mútua, sabem? De admiração, de respeito, de grande companheirismo, de muito balance, muita energia de balança, de muito equilíbrio. E não é de escaparmos, porque nós temos tendência, por causa destas feridas, a querermos escapar à discussão, ao confronto, ok? Queremos evitar voltar a sentir isso tudo. Só que a gente ainda não se apercebeu que quando vamos para esta zona pantanosa, nós, para além de estarmos a alimentar mágoas e ressentimentos, nós não estamos a deixar o amor entrar. Então, eu acho que a maior lição que os nossos pais nos trazem, primeiro a compreensão, porque isso é imaturidade espiritual e imaturidade emocional. Ou seja, nós estamos a olhar o pai e a mãe do ponto de vista da criança, que é: eu quero que o meu pai e a minha mãe mudem para eu não ter que fazer nada. Não, eu já sou uma adulta e um adulto consciente. Eu é que tenho que mudar a minha forma de ver a vida, de ver o meu pai, de ver a minha mãe, de ver o que é que eles me trouxeram como ensinamentos, e depois deixá-los, em total aceitação, ocupar o lugar que é deles no processo individual deles. E isso não significa que vocês tenham que ter uma ligação ou um laço, ou às vezes tem que haver um afastamento temporário, para que depois se possa restabelecer algo mais saudável, ok? E portanto,
Às vezes eu acho que se cria um bocadinho aqui nas redes sociais essa ilusão de que fazemos um exercício e está resolvido, e fazemos uma formação e está resolvido, e isso não vai acontecer, ok? Porque só quando nós mudamos em termos de consciência espiritual, consciência energética, consciência mental, consciência emocional e consciência física, é que a cura e a transformação ocorrem na realidade. E o que eu vejo muitas vezes é muita gente a fazer processos só mentais, ok? Sabem tudo mentalmente, sabem tudo sobre inteligência emocional, sabem tudo sobre feridas, sabem tudo sobre... Mas depois quando vamos para a prática, a prática não está aplicada, ok? A maturidade emocional não está, ou seja, significa que eu continuo a não ocupar o lugar de adulto na minha vida, eu continuo a ocupar o lugar dessa criança, pois está, eu continuo a ocupar o lugar dessa criança que se continua a sentir desprotegida na vida, à espera da aprovação desse pai e dessa mãe, à espera desse amor, e nós não percebemos que quando nós chegamos a uma determinada idade que a única pessoa que tem que trabalhar esse amor somos nós, connosco. Bem, pessoas, vocês inspiraram-se. Pronto, já respondi a esta. O desespero na realidade não está em ti, está na tua criança interior. Ou seja, está nesse desejo de que essa mãe te veja como tu és, ok? O desespero está na tua criança interior, não está em ti. O desespero está, tu queres que a tua mãe te veja como tu és, ela não te vai ver como tu és. Ponto número 1, porque tu não te vês. Ela não vai ver as tuas emoções porque tu não as vês. Ela não vai validar as tuas emoções porque tu não validas. Ela não vai aprovar-te porque tu não te aprovas. Seja lá o que for, ela não te vai dar segurança emocional porque tu ainda não fazes contigo. Ok? Então, quando tu começares a fazer estas coisas contigo, a percepção, porque começa por ser energética, ok? Da mãe ou do pai, ela vai mudar sobre ti. E outra coisa que eu aprendi da minha experiência pessoal e de anos de criança interior é, porque os nossos pais também têm feridas profundas, há de haver um momento no processo que também nós vamos ter que devolver responsabilidade e também nós vamos ter que os colocar no lugar, seja lá o que isso significar. Então, se há um desespero dentro de ti, esse desespero advém exatamente dessa falta de amor. A tua criança está sedenta de amor. E a única pessoa neste momento que pode parar para aprender a fazer isso és tu contigo, está bem? Agora, como queres fazer, como é que... Tens imensas opções, está bem? Sim, mas vocês esgotam-se, imaginem. Vocês querem restabelecer uma ligação com a vossa mãe, mas vocês estão a querer restabelecer essa ligação com a mãe a partir da vossa criança interior. Vocês não estão a estabelecer a partir do adulto de igual para igual. Vocês estão na criança, vocês estão na dor, vocês estão na ferida, vocês estão... Imaginem esta imagem, vocês estão numa imagem que é esta. É uma criança a fazer birra, porque as crianças só fazem birra quando estão desreguladas emocionalmente. A criança não faz birra porque lhe apetece, ela faz birra porque ela desregulou, há qualquer coisa emocionalmente que a está a incomodar, que ela não está a saber lidar. E na realidade é isso que está a acontecer dentro de vocês. Vocês estão nesse desespero de quase... A vossa criança interior está a gritar dentro de vocês do género, vê-me, sente-me, ok? Mas a pergunta é ao contrário. A alma está a dizer, se já não cabe ao teu pai e à tua mãe, se cabe a ti. Se cabe a ti, já não cabe ao pai nem à mãe, não cabe aos outros. E é quanto mais vocês quiserem essa validação exterior da mãe e do pai, quanto mais vocês quiserem isso, mais agonizante vai se tornar. Está bem? Não pode, minha querida, porque você só pode fazer o papel da mãe, não pode fazer o papel do pai. E há uma coisa que seria muito importante as mulheres perceberem, que
Vocês, quando cuidam de vocês, vocês ensinam os vossos filhos a cuidar deles. Quando vocês tomam decisões na vossa vida por amor próprio e por uma questão de automerecimento, vocês ensinam os vossos filhos a fazer a mesma. Nós ensinamos sempre pelo exemplo, não é pela teoria nem para aquilo que dizemos, está bem? É possível resolver, Ângela, em constelações, está bem? Boa tarde, Aninhas. É possível dar abraços tão profundos logo no primeiro dia, que presumo que seja um encontro, e não nos queremos largar, e depois ficar com taquicardia durante os dias seguintes? Tenho intuído os insights webbook da Lua que me arrebatou por completo. Os meus sinceros parabéns, que está pobre, beijinhos. Sim, é possível. É possível. É possível, sim. Quando há uma ligação muito, muito forte de almas, é possível. E atenção que isso pode assustar muito, está bem, Ana? Mas mesmo muito. Principalmente ao homem, que ainda nesta prática, porque nós mulheres, por um lado, somos muito mais emocionais, portanto, ainda que a gente esteja fechados a este amor que não foi dado pelas mães e pelos pais, nós de alguma forma estamos e somos mais pioneiras nesta prática de liderar pelo amor. Então, se um homem começar a sentir essas sensações, essas coisas, pode dar aí medo, tá? Mas então, aquilo que eu vou dizer é de um ponto de não julgamento, ok? Estou a viver um relacionamento com um homem casado, ele é de longe, criámos uma conexão profunda, eu sei que quero viver isto, eu fui verdadeira, mas sinto-me confusa e a pessoa vai-se embora esta semana. Que conexões são estas? Aquilo que eu vou dizer é do ponto de vista teórico, ponto número 1, energético, ponto número 2, e emocional. E é de... não tem julgamento, tem a ver só com o facto de nós estarmos a atrair uma pessoa que não está disponível, porque não está disponível, significa várias coisas, ok? E aí eu acho que era muito importante um trabalho consciente de criança interior, porque normalmente quando nós atraímos parceiros ou parceiras que estão comprometidos, significa que na infância, em algum momento, nós competimos com a nossa mãe pelo amor do pai e a criança aprendeu isso, ok? E pode não ter sido do nosso lado, pode ter sido a nossa mãe a querer competir connosco, também inconscientemente, mas há aí uma coisa de competição, ok? Depois, voltamos àquilo que eu falei ontem, que é, se eu estou a atrair pessoas que não estão disponíveis, significa que eu efetivamente não estou disponível em algum nível do meu ser emocionalmente. Significa que este medo de conexão e de intimidade que eu estava a falar ainda há bocado aconteceu na infância, está bem? Então eu olharia muito, atenção que eu não vou colocar em causa o que tu sentes, nem é isso que eu quero colocar em causa, mas eu acho que as pessoas confundem paixão com amor. A paixão é uma coisa, a conexão é outra coisa, a intimidade é outra coisa e o amor ainda é outra coisa. E nós às vezes, por falta de maturidade emocional e por este desejo profundo que existe dentro de cada um de sermos amados e de estabelecer esta ligação de conexão e intimidade, confundimos aqui muito facilmente às vezes emoções, está bem?
Se a mãe do teu marido deixou sempre com os avós, imaginem, se uma mãe deixou um homem ou uma mulher, não importa, sempre com os avós durante muito tempo, ou deixou a criança ausente muito tempo dentro de casa sozinha, é uma ferida de abandono e isso tem que ser trabalhado, não dá para... Querida Ana, o facto foi que foi a minha mãe que me ensinou a amar e foi também o grande amor da minha vida. Infelizmente suicidou-se quando eu tinha 22 anos, mas nunca me senti abandonada, mas sinto a sua falta e o seu colo. Gratidão pelas lives. De qualquer das maneiras eu ia constelar essa energia do suicídio, está bem? O suicídio é sempre levado por desespero mental da pessoa, de algumas situações, ok? E se houver situações que não... Ou seja, a pessoa ao suicidar-se ela deixa assuntos por resolver, ok? Então esses assuntos precisam de ser vistos para que a tua vida também flua, está bem? Sim, claro que pode ser ligado. Que é um homem que cresceu sem pai, ou que o pai partiu muito cedo, que, e o facto de ele ser ligado à mãe não quer dizer que eles tenham um relacionamento funcional. Eles podem ter um relacionamento de codependência completamente disfuncional. A ausência de pai na criança, quais as repercussões desde a nascença? Agora com 3 e 5 anos. A ausência de pai é abandono, ponto número 1. Chamem-lhe o que quiserem, está bem? A mãe ensina a relacionar-nos e ensina... A mãe traz, como a Paula diz, a mãe traz o dinheiro, mas com o pai o dinheiro fica. E porque a vida é esta dança. Então, se a criança é abandonada pelo pai, o que vai acontecer... é que ela vai ter que buscar o valor dela na profissão, nos cursos, nos relacionamentos, sei lá, em dezenas de coisas. E para mais, normalmente quem tem ferida de abandono do pai são pessoas que não terminam nada. Elas começam tudo, começam cursos, começam relacionamentos, começam, mas elas têm dificuldade em levar as tarefas até ao fim, está bem? E exatamente devido a esta ferida com o pai. Eu aprofundo estes temas todos na jornada da criança interior, está bem, pessoas? Aqui não dá... Então avança, Ana, se foi o que vocês sentiram, que foi um reencontro de almas, avancem. Deixem-se ir. E se der medo, vão à mesma. Desde que estejam comprometidos um com o outro, está ótimo. Sim, imaginem, se ainda, e porque era essa a educação do nosso tempo, se para além dessa falta de amor e dessa falta de proteção havia a punição física e verbal, principalmente numa casa onde houvesse punição física, ninguém que apanha, sabem, porque fez qualquer coisa, sente que é amado e amada. E uma criança, por mais que o pai ou a mãe lhe digam, até porque o diálogo muitas vezes é porque me obrigaste a bater, porque é que me obrigas a castigar, porque é que me obrigas a... Então, na realidade, eu não sei se a Raquel ainda aí está, que eu nem sei se ainda há vagas na jornada da criança interior. Na realidade, uma criança que é criada com punição, ela não sente que foi amada, ela sente que é odiada. E ela vai se odiar até adulta, até compreender muita coisa.
vai-se odiar a ela própria durante muito tempo. E o mais grave é porque em adultos nós ainda ficarmos nessa vibração de que não merecemos ser amados porque somos odiados ou porque nos sentimos vergonha ou whatever que lá esteja por trás disso, nós não vamos conseguir restabelecer laços seguros em relacionamentos, está bem? É preciso que vocês tenham muita consciência disso. A pessoa já estou a carregar em botões errados. O facto de terem as feridas ativadas significa que chegou o momento de vocês tratarem delas, mais nada. Adélia, faça uma limpeza energética sua e da casa, pode ser, amor? Pois, amor, mas em Carneiro temos Júpiter retrógrado e Quirón retrógrado. Efetivamente, está muito planeta retrógrado. E eu acho que tu estás, Ana, tu acho que tu estás com o retorno de Saturno, se eu não estou enganada. E, portanto, tu vais sentir mesmo isso durante este período, porque a intenção é mesmo que tu olhes para dentro, não é? Olhes para fora e estejas só na ação. As feridas emocionais, como trabalhar as feridas emocionais para que deixem de influenciar a vida no aqui e no agora. Nunca deixamos de trabalhar feridas emocionais. Começamos já por aí, pessoas. Vocês podem fazer psicoterapia todos os dias, vocês podem fazer o que vocês quiserem todos os dias, nós trabalharemos feridas emocionais até morrermos. Faz parte do plano de evolução humana. Agora, o que é importante é vocês descobrirem quais é que são as vossas feridas emocionais, quais é que as vos influenciam mais, quais é que são os gatilhos que as ativam, ok? E quais é que são os vossos mecanismos de proteção para se defenderem, que não são uns mecanismos... Imaginem, uma pessoa que tem uma ferida de abandono, ela vai fazer de tudo para sabotar um relacionamento. Ela vai fazer de tudo, consciente ou inconscientemente. Porque ela prefere, ela acha que ao controlar, as pessoas que têm ferida do abandono e da traição, um dos maiores mecanismos delas é o controle. Então, elas querem controlar o ambiente, elas querem controlar as pessoas, elas querem controlar aquilo que dizem, elas querem controlar aquilo que recebem, elas querem controlar tudo. Têm muita dificuldade em receber elogios, têm muita dificuldade em receber presentes, têm muita dificuldade em receber abraços, têm muitas dificuldades, ok? E a vida vai vos tirar sempre dessa zona de conforto. E, portanto, quando nós temos isto, as coisas mais importantes que vocês precisam de aprender a fazer é regulação emocional. E isso faz sem psicoterapia, está bem? Isso vão perguntar aonde? Na Academia Transformar. Cristina, já curámos vários, mas é assim, já tive muita gente a ultrapassar traumas, mas é assim, o trauma está lá, a forma como nós reagimos é que muda. Porque imaginem, vocês não vão trabalhar um trauma, imaginem, vocês não vão trabalhar a ferida do abandono e ela desaparece. Não. Vocês vão perceber como é que ela está ativada, vocês vão perceber os mecanismos, e o que vocês vão começar a fazer é escolhas diferentes, ações diferentes, comportamentos diferentes. E quando eu tenho comportamentos, ações e faço escolhas diferentes, eu não estou na mesma vibração. Ok? E a verdade é que a maior parte das pessoas o que é que quer fazer? Quer fazer um exercício, ou 10, não importa, mas não quer ter que fazer nada, não quer mudar o comportamento, não quer ter que fazer novas escolhas, não quer fazer ações diferentes. Não vai dar, pessoas. Porque as nossas escolhas, as nossas ações e os nossos comportamentos é o que ditam
o que é que a gente vai colher da vida? E o problema é esse, é que as pessoas continuam a ter o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos, as mesmas ações e esperam resultados diferentes na vida delas. E isso não vai acontecer. Está bem? Ora, continuando, que a lista já vai longa. Psicoterapia. Deixa fluir, Ruth. Deixa fluir, mas exige que a pessoa tenha comportamentos onde o laço de confiança entre vocês não é quebrado. Vocês têm que estabelecer um laço de comprometimento e de confiança elevado. Sim, as feridas emocionais vêm desde a concepção até o momento presente. Como abrir mão do medo e perceber se devemos deixar ir ou ficar, temos a nossa intuição, está bem? Quando a relação é tóxica e nos magoa e gera ressentimentos, devemos nos afastar para nos proteger, sim. Porque imaginem, porque é que nós atraímos relacionamentos tóxicos, relacionamentos que geram mágoas e ressentimentos? Exatamente porque nós com o pai e com a mãe, principalmente com a mãe, tivemos esse relacionamento tóxico. Então a única forma que nós nos aprendemos a relacionar foi através dessa toxicidade. Foi através dessas feridas emocionais, foi através desses gatilhos. Então não há outra forma até que a gente acorde e diga assim, espera, que eu estou a repetir padrões. Eu estou sempre a atrair o mesmo tipo de pessoas, ou o mesmo tipo de padrão, ou o mesmo tipo de situação. Ok? Então há de haver um ponto em que nós temos que dar um basta, fazendo escolhas diferentes, comportamentos diferentes e ações diferentes, está bem? Desculpa, estou cansada. Olá, querida Ana, a minha filha tem 13 anos e estamos numa fase complicada onde parece que estamos sempre a descobrir e eu fico triste com esta situação. Então, para quem é novo e nunca ouviu, por volta dos 12, entre os 12 e os 14 anos, a criança tem 2 cordões energéticos ligados à mãe. O primeiro é desligado aos 7 anos e o segundo entre os 12 e os 14 anos. Quando o segundo cordão energético é desligado, significa que a criança deixou de estar no seio da família e está a ser preparada para ir para o mundo, ok? Para a sociedade, para os amigos, para os namorados, para a vida, ok? Só que nós, devido às nossas feridas emocionais, à nossa inconsciência e a uma série de coisas, queremos ser esses pais controladores. Nós não queremos ser pais assertivos, nem que devolvem responsabilidade, nem exigimos maturidade emocional. Nós queremos continuar a tratar adolescentes como bebés e queremos controlá-los, principalmente porque eles não têm trabalho nem dores de cabeça. Não vai dar. Então, a melhor forma de lidar com uma criança a partir dessa idade, ponto número 1, é, se ainda não o fizeram, que já o deveríamos ter feito, a criança deve ser tratada como uma igual desde que nasce, mas nós socialmente não o fazemos. Então a primeira coisa é essa, é começar a tratar a criança como um igual dentro do sistema familiar. E quando eu digo como igual, não é ela ocupar o lugar dos pais, nem, ok, não pode haver aqui inversões de papéis, mas ocupar num patamar de igualdade de respeito, de ser ouvida nas suas necessidades, de ser. E muitas vezes eu acho que nós somos cobradores de serviço, porque nós queremos cobrar dos nossos filhos como cobraram de nós, e alguém dentro do nosso sistema familiar vai ter que quebrar esse sistema também de cobranças e de... Então, não que tenhas que ser só amiga dela, mas às vezes eu acho que a gente tem que fazer um exercício muito peculiar, que é como é que eu era quando tinha 13 anos,
como é que eu gostava que tivessem falado comigo, como é que eu gostava que me tivessem ouvido, como é que eu gostava que me tivessem tratado. E isso já nos ajuda muito a depois conseguir aproximar-nos deles de outra forma, está bem? Pessoas, desculpa. Anda-se a deitar tarde desta sexta-feira. Algum dia tinha que dar mau resultado. Este já respondi, este também. Oh, Cláudia, eu acho que tu puseste a pergunta por duas perguntas e eu não estou a conseguir ligá-las porque elas estão aqui entre... juntas tudo numa frase só para eu tentar perceber. Esta já respondi. Sim. Dores de garganta são emoções não expressas, está bem? Ana, como é que estes planetas retrógrados outros podem impactar? Oh, Marta, tenho uma live aqui e que está no YouTube só sobre os 6 planetas retrógrados e como é que eles estão a impactar a nossa vida, está bem? Toda. São 1h20, acho eu, sobre planetas retrógrados. Susana, eu acho que a pergunta é porque é que não consegues amamentar, é isso? É isso que tu me querias perguntar? Desculpa. O medo de estar... Vou mudar de casa e tenho medo de estar sozinha. O medo de estar sozinha ou sozinho advém da criança nunca ter tido efetivamente essa proteção e essa segurança na idade própria. Então vais ter que te aprender a dar a ti essa segurança agora. Tenho uma mãe muito controladora e preocupada e a minha tendência é afastá-la, claro. Porque passamos do 8 ao 80. Então era aquilo que eu estava a dizer. Há alturas que nós vamos ter que ocupar também o lugar da nossa vida de colocar limites nos nossos pais, está bem? Não vou responder a questões sobre signos, está bem? Vamos fazer uma limpeza energética de um test drive falhado, já que a energia fica 6 meses. Ai, pessoas. Muito reiki, muito escaldapés, muito banho e muita intenção de que essa energia saia e seja transmutada o mais rápido possível, está bem? Será que existe alguma explicação para eu não ter conseguido alimentar os meus 2 filhos, apesar de tentar muito? Sim, a enfermeira Carmen pode dizer mais isso, mas pelo aquilo que eu já me apercebi, imagina, se a tua mãe não conseguiu amamentar, se a tua avó não conseguiu amamentar, há normalmente até, imagina, se a tua mãe só conseguiu amamentar 3 dias, tudo isso tem influência, mas a melhor maneira de ver isso talvez seja em constelações, porque o amamentar está associado ao nutrir, à capacidade de nutrir emocionalmente, não é só nutrir fisicamente, está bem? Obrigada, Rita. Sim, podem fazer um divórcio energético ou podem fazer uma separação energética para que essa energia não fique tanto tempo. E podem pedir mesmo esse corte energético da pessoa, ok? Seria bom que ela visse, se ela está sempre a cair, pode ser alguma coisa no cérebro, pode ser nos ouvidos, pode ser uma série de coisas. Eu recomendaria que ela fizesse um bom check-up, está bem? Este já respondi. Este já respondi.
Dor 4 dedos abaixo do umbigo pode ser a parte de reprodução feminina. Eu recomendaria um bom check-up, está bem? E também está muito ligado ao chakra sacral, portanto, ver o que é que está a bloquear as tuas emoções, porque ela está a dar sinal, está bem? Faltam-me 2 perguntas que eu não encontro, é isso, pessoas? Ora, vamos lá então. Este já respondi, este já respondi também. 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 Também já respondi. Acho que já respondi a tudo, pessoas. Se não respondi, perdoem-me, está bem? Sim, eu também estou com muito sono. Sim, mas eu duro 4 horas por noite, portanto, depois eu normalmente... Oh, Susana, mas tenta tirar com alguém da família. Só pelo menos tentares perceber se amamentou muito ou amamentou pouco. E podes ver isso em constelações também. Quase de certeza que vai aparecer. Aliás, nem é preciso muito, não é preciso muito, é preciso, por exemplo, questionar-te se tu és uma pessoa que se autonutre emocionalmente ou se tu tens dificuldade em expressar as tuas emoções. Isso já vai dizer muito sobre a amamentação, está bem? Embora haja aqui depois a condicionante física e genética, a amamentação é uma coisa mais complexa do que... mais simples do que parece, em termos daquilo que também nos é passado, mas depois às vezes mais complexa porque traz muita coisa de trás, ok? Dores no fundo das costas está associado à sobrevivência, está bem? Medos de sobrevivência, de escassez, por aí. O que te pode obrigar a ficar estagnado é o medo de evoluir e sair da tua zona de conforto, o medo de fazer novas escolhas e fazer mudanças, está bem, Isabel? Sigam mais. Ai, pessoas, olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, por mais que abra esta janela, estão-me sempre a aparecer as mesmas perguntas, mesmo que ele diga que tem coisas novas. As tonturas pode ser uma série de coisas. Tem que ser visto, efetivamente, primeiro a parte física, fazer um check-up, está bem? Três abortos espontâneos, 2 gravidezes de risco e um repouso em repouso absoluto. Olha, por experiência própria, porque eu tive sempre gravidezes de risco e já tive aborto, tem muito a ver com as feridas da ancestralidade feminina na nossa família. Muito. Ok? E muito, quando eu digo muito, é muito lá para trás. E é assim muito intensa. E por experiência própria, a melhor maneira de trabalhar isso é sem dúvida, ou foi sem dúvida, as constelações, está bem? 6 planetas retrógrados. Estavas à espera que as obras corressem assim, não vão, né? Com tanto planeta retrógrado e Mercúrio retrógrado. Sim, o facto de a nossa avó não ter conseguido amamentar e da nossa mãe não ter conseguido, não quer dizer que a gente não consiga. Principalmente é importante as mulheres saberem isso, porque se vocês tiverem um historial em que as mães não amamentaram, ou a avó, significa que vocês têm ainda, precisam de mais sustentação de apoio, ok? Então eu recomendaria mesmo que a enfermeira Carmen tem esse módulo de amamentação e que vocês vissem as nuances todas da amamentação e que tivessem esse apoio, não só quando o bebê nasce, não é? Porque às vezes no hospital, se tiverem sorte que as enfermeiras é fixe, se não tiverem sorte... Desculpa. Se
se não tiverem sorte fica complicado, está bem? Imagina, quando há filho, como é que incluímos filhos numa relação quando temos tanto receio que não dê certo? Vocês conseguem perceber como o facto de eu já estar a dizer que... Nem vou falar nas crianças, vou deixar aqui as crianças de... O facto de nós já irmos para um relacionamento a ter medo que ele não dê certo já é um condicionamento e um bloqueio energético e mental e emocional que diz eu não estou pronta em algum nível para este relacionamento e portanto eu só vou deixar esta pessoa entrar até aqui e não quero estabelecer conexão e não quero estabelecer intimidade e não quero... Então eu primeiro tenho que observar quais é que são as partes de mim que não estão disponíveis e depois então incluir o que houver para trabalhar. Como trabalhar dependência emocional, apego depois de uma separação. Ponto número 1, o apego emocional o apego e dependência emocional estão na tua criança interior, não estão na adulta. Então primeiro tens que perceber nas tuas feridas da tua criança interior porque é que estás a criar relações de codependência com os outros, ok? E depois precisas de trabalhar o porquê dessa separação, porque se tiveres uma ferida, por exemplo, de abandono ou de rejeição... Ai, desculpa, pessoal. Ainda é mais duro, mas eu recomendaria que fizesse esse processo acompanhado com psicoterapia, está bem? Ana, desde os 40 anos que o trabalho corre sempre mal, com processos disciplinares disparatados, que aliás ganho sempre, mas são super desgastantes. Tenho 50 anos e voltou a acontecer, ajuda-me a perceber. Eu diria que é uma pessoa que tem muita dificuldade em colocar limites nos outros, ok? E que só coloca limites por limite. E portanto está-lhe sempre a aparecer situações onde você é obrigada a confrontar-se com injustiças, porque quando deve de agir face a algo que não está alinhado com os seus valores e que está a acontecer, não age logo de imediato. Não, porque a energia está a passar lá de cima cá para baixo, então a malta que não andava a dormir agora vai entrar aqui num período que vai ter mais sono, principalmente porque o Mercúrio está a passar para Virgem e vai exigir mais cuidados com o corpo, está bem? E com a garganta e com essas coisas todas. É porque hoje não fiz a minha... Eu costumo fazer 20 minutos de meditação e fechar os olhos depois do almoço e hoje fiz tudo direto. Eu acho que já a responder... não respondi. Só tenho relações abusivas, sei que são feridas e padrões, não sei pôr limites nem fazer escolhas diferentes. Sabe? Toda a gente sabe. Só ainda não atingiu o limite. Ok? Porque eu fazer escolhas diferentes e colocar limites significa que eu não tenho medo nem da rejeição e que eu não tenho medo do julgamento dos outros. Eu vou. E isto é muito mais fácil de dizer do que fazer. Porque, por norma, quando nós trazemos e atraímos relações muito abusivas, significa que já há um historial também na família. Então há muita coisa aí para ser vista, está bem? Constelações, Maria, está bem? Se for diz divórcio litigioso e neste momento tem medo de caminhar para o mundo, quem nos convida a caminhar para o mundo e a ir para o mundo é a energia do pai. Significa que houve uma substituição energética do pai por este marido durante muitos anos e que o facto de ele estar a sair de casa agora faz com que pareça que a estrutura abanou, porque o seu masculino não está a ocupar a estrutura, está bem? Portanto, eu recomendaria muito trabalhar isso em constelações. Falta de energia, irritação que vem do nada. Amor, teria que conhecer o teu mapa ou qualquer coisa, mas posso-vos dizer que, ponto número 1, a energia já está a passar para o Escorpião, portanto nós já estamos a ser convidadas a mergulhar aqui em mais profundidade nas emoções, no sentir, no intuir, ok? E esta letargia que vocês estão a ouvir em mim, esta falta de energia,
É mesmo um mecanismo do corpo querer parar e de olharmos mais para dentro, está bem? Alguém que faça divórcio energético, não conheço ninguém. Eu faço, mas eu não conheço ninguém. Igual não tenho capacidade para aceitar ninguém para fazer isso. Não conheço. Estava aqui a pensar. Não conheço. Eu acho que a Inês Gaia, não tenho a certeza, mas acho que a Inês Gaia no outro dia fez um post sobre isso. Procurem lá. Eu acho que ela no outro dia fez um post sobre isso. Aquilo não é um exercício nada complicado de fazer. Está bem? Sim, é normal. Dia 13, que bom, mais um bebê. Adoro. Mais uma balança para este mundo. Ótimo. Sim, nós estamos a sair assim de um pico de energia de Marte em Gêmeos, que foi assim, e agora vamos entrar assim num pico ascendente. Entramos num ascendente e agora estamos a entrar num descendente. Portanto, eu aconselho mesmo quem achar que está com muitas quebras energéticas a meio do dia, que é como eu ando a sentir, que faça uma power napzinha, basta de 20 minutos, meia hora, mas metam mesmo o despertador, porque se dormirem mais que isso, o corpo quebra. Ele só precisa desses 20 minutos, meia hora para gerir a coisa e ela andar, está bem? E pronto, pessoas, têm que ir. Vou dar consultas, é capaz de haver, não tenho a certeza. Mas a Inês, eu tenho quase a certeza que ela fez um post sobre, acho que foi a Inês de certeza absoluta que fez um post sobre separação. Se a relação com o marido está complicada, terapia de casal, pessoas, está bem? Então vá, já tivemos um bocadinho, eu depois volto para a semana ou para a outra e faço aqui perguntas e respostas para vocês. Para quem não subscreveu o e-book da Lua, subscreva, está lá muito exercício, está lá muita informação sobre esta energia, está bem? Depois vocês têm tempo de ouvir isto. Esta live provavelmente vai ficar muito pouco tempo aqui, ok? Muito pouco tempo, eu vou só tirá-la daqui para o YouTube e depois vou apagá-la daqui, está bem? Portanto, sim, é mesmo, porque eu nem sei se... pessoas, eu nem sei onde é que eu tenho o meu calhamaço. Não sei se o Mercúrio já não passou para Virgem, vou-vos já dizer. Porque ele, se não passou, está mesmo a passar. Hoje é dia 27. Se não passou ontem, passa hoje, vou-vos já dizer. Ora... setembro. Ora, Mercúrio. Não, passou no dia 24. Exato, no dia 24, que a Lua... que a Lua estava em Virgem, no sábado. O Mercúrio passou para Virgem e por isso é que nós estamos a sentir mais no corpo, está bem? Tem a ver com o Mercúrio retrógrado. Que ele vai ficar retrógrado a 3 de outubro, agora em Virgem. Eu prometi que fazia uma live sobre Mercúrio retrógrado em Virgem. Não sei quando, mas pronto, um dia destes, não vão prometer, está bem? Mas eu depois faço uma live sobre o Mercúrio retrógrado em Virgem. Amores, beijinhos, boa semana. Podem continuar a mandar perguntas para elas e questões e à medida que conseguir eu vou vindo responder, está bem? Beijoquinhas, fiquem bem, boa semana.